Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, no canal do YouTube, no WhatsApp. Estamos aqui juntos mais uma vez, mais uma sexta-feira, com a graça de Deus, que nos permite isso, no nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo aqui, onde todos nós estamos aprendendo alguma coisa todo dia. Nós estamos no capítulo 2 do Evangelho, Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Bom, vou parar aqui no item 5, Amanhã a gente continua no item 6. A visão que os cristãos devem ter, principalmente nós espíritas, espiritualistas, umbandistas, é a visão do espírito. Nós temos que pensar na vida do espírito, porque essa vai continuar. A vida terrena vai acabar. A vida aqui na terra é de curta duração. E nós temos aqui, apesar de acharmos que é muito tempo, mas nós temos pouco tempo para aprendermos alguma coisa, para resgatar nossos erros do passado e para expiá-los. Expiar as coisas ruins que nós fizemos. Nós temos pouco tempo para isso. E se a gente aqui encarnado der mais valor às coisas da terra, aos bens materiais, à vida terrena, se nós dermos mais valor a isso, nós vamos estar abrindo mão de um tempo precioso que o Pai nos deu para a gente crescer moralmente, espiritualmente. Nós temos tempo ainda para mudar nossos pensamentos.
Nós temos que dar valor às coisas da terra, sim, porque nós precisamos delas, mas tudo tem o seu limite, não é? Então, esse valor que nós damos às coisas da terra tem que ser muito menor do que o valor que nós damos às coisas do Espírito. A vida terrena vai terminar aqui. A vida espiritual vai continuar. E nós temos aqui a obrigação de levar para essa vida espiritual, quando a gente retornar para a nossa pátria espiritual, levar coisas boas, levar aprendizado e mostrar que nós crescemos um pouco. Então nós todos passamos por problemas, às vezes iguais. O que vai diferenciar é a maneira que nós vemos esse problema, tá? É a maneira como nós sentimos esse problema. Todos vamos passar por problemas. Não tem ninguém que veio para essa terra aqui que não vá passar por problemas, não é? Inclusive, Jesus passou pelos problemas que tinha que passar, né? Com toda a sua luz. Agora vocês imaginem a gente, né? Com a luzinha desse tamanhozinho assim, ó, a pilha, daquelas que a pilha fica falhando, né? Imagina a gente. Então, nós temos que passar por problemas, mas nós temos condições de passar por esses problemas de uma maneira diferente daquele que não crê na vida futura, naquele que crê que nós vivemos uma vez só. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Qual sentido teria isso? Viver uma vez só? Com qual finalidade o Pai ia criar um espírito que vivesse uma vez só aqui na Terra? Não é? Não tem sentido. Então vamos dar valor às coisas do Espírito, ao nosso crescimento moral, ao nosso aprendizado, para que a gente possa, ao deixar essa carne aqui, chegar no plano espiritual, mais consciente um pouquinho, mais desapegado das coisas da terra, para a gente poder fazer a passagem bem melhor, né? E brevemente encarnar em uma situação melhor do que aquela que nós encarnamos agora. Tá certo? Vai depender muito do nosso ponto de vista a nossa vida aqui na Terra. Porque se nós dermos muito valor às coisas da Terra, nós vamos sofrer. Porque as coisas da Terra mudam. As coisas da Terra mudam. As do Espírito não mudam. Elas são eternas, elas não mudam. E as da Terra, constantemente. E aí vai haver sofrimento, choro, né? A reclamação, a maldição, né? Por quê? Porque nós, como humanos aqui, sempre queremos mais do que nós necessitamos. Quando você pensa no seu espírito, você faz as suas coisas, as suas orações, né? Os seus compromissos com a espiritualidade. Quando você se compenetra de que isso é importante para o seu crescimento, para a sua evolução moral e espiritual, a sua vida fica mais leve, porque você vai dar menos importância às coisas da terra. Os problemas vão se resolver de uma maneira ou de outra. Por que é que eu vou, né, deixar de dormir, que eu vou entrar em depressão por conta disso? Isso acontece com aquele que liga-se às coisas da matéria mais do que às coisas do espírito. Então, pessoal, está em tempo ainda para a gente poder refletir um pouquinho, né, e ver o sentido que nós estamos dando à nossa vida, o nosso ponto de vista, tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 8, Emancipação da Alma, a questão 438. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito depois da morte? Muito, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então, se esse dom, né, essa faculdade que o sonâmbulo tem, vai influenciar muito, sim,
né, no espírito dele depois da morte. Por quê? Se ele usou mal, né, se ele usou mal esse sonambulismo, essa faculdade do sonambulismo, né, esse dom, sei lá se é o termo certo, ele vai ser responsabilizado por isso, porque ele tinha consciência do que estava fazendo, né? O espírito tinha consciência do que estava fazendo, ele tem o livre-arbítrio dele, e se ele usou mal esse livre-arbítrio, mesmo no estado sonambúlico, ele vai ser cobrado por isso, com certeza. Isso vai influenciar em muito, né, no crescimento desse espírito, na evolução dele, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Eu acho que deu para explicar um pouquinho, né? Eu espero que todos tenham entendido alguma coisa que eu falei aí, né? E se alguém quiser comentar, eu agradeço, né? Nós temos aí pessoas no grupo aí que no canal que comentam sempre, graças a Deus, né? Dão força pra gente com seus comentários. E vamos lá, vamos compartilhar, né? Vamos acionar o sininho aí para receber as notificações das publicações do canal, né? Eu agradeço a todos e peço que todos divulguem, né, essas mensagens aí para todo mundo ter acesso a um pouquinho mais de luz, né? Um pouquinho, que a gente é tão pequeno, né, pessoal? Vamos lá, né? Vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha, como a gente vive dizendo aí nas casas espíritas, nos terreiros de Umbanda. Vamos lá, vamos fazer nosso trabalho de formiguinha. Um ajudando o outro e o outro ajudando um, sempre, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.